fazer muito trabalho nesse sentido. Portanto, gostamos bastante. Vimos que o senhor aceitou o nosso convite para estar aqui e partilhar um bocado este assunto da questão da adesão do crédito habitacional para jovens em Angola. Portanto, vou também pedir aos colegas e todos os que estiverem presentes no debate que vamos manter então os nossos telefones no silêncio aí, no mudo, e só entrar assim que nós autorizarmos. Portanto, o nosso tema de hoje vai ser os desafios dos jovens na adesão ao crédito habitacional. Penso que todos nós teremos ouvido em algum momento que o governo criou, de facto, junto dos bancos, essa da adesão ao crédito habitacional por via da banca, e, portanto, há muito pouca informação acessível para as pessoas de como é que isso vai funcionar, quem pode, quem não pode. E, portanto, nós pensamos para elucidar um pouco todos nós, tratarmos um pouco mais claro e termos um pouco mais de informação, fazermos um debate onde iríamos abordar, então, este tema. E para tal, nós convidamos o senhor Joaquim Costa Caiombo, ele que é licenciado em Ciências da Educação no curso de Pedagogia pelo Instituto Superior Metropolitano de Angola, que é o IMETRO, e estudante de mestrado em Recursos Humanos pela Universidade de Gregório Semedo e pós-graduado em Liderança Cívica pela Universidade Eduardo Mondlane. Portanto, ele também é presidente da Associação dos Estudantes da Universidade Privada em Angola e foi o coordenador do Comitê IALE Angola, uma iniciativa dos jovens líderes africanos, e é membro do Conselho Nacional do Ensino Superior. Portanto, tem uma experiência muito vasta em trabalho também com a juventude e, portanto, eu vou, para não demorar mais, passar a palavra então ao senhor Joaquim e mais uma vez agradecer. A nossa modalidade do debate é que o senhor poderá falar em aproximadamente 30 minutos, fazer a sua preleção, ou menos, se puder. E depois teremos um espaço para o debate, com perguntas e respostas e contribuições. Muito obrigado, então, e passo a palavra. Tá bem. Quero antes de mais saudar a todos presentes, agradecer a oportunidade que a DW oferece em estar aqui, sendo leigo na matéria, para, na qualidade de jovens, apresentar a temática ou discutir, então, a temática relacionada com os desafios dos jovens na adesão à política de crédito para a habitação. Já o moderador apresentou-me, sou Joaquim Caiombo, jovem, tal como muitos, jovem que anseia ver Angola desenvolvida, anseia ver o continente africano em progresso, daí que tem sido a nossa luta, ao nosso nível, contribuição. Eu estava a dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, dispõe que toda pessoa tem o direito a um padrão de vida capaz de prover o bem-estar, assim a sua família, incluindo a habitação, bem como os critérios para o alcance desta política de adesão. Nós também, na perspectiva da adesão, encontramos no artigo 85, da Constituição da República, a habitação e a qualidade de vida. Todo cidadão tem o direito à qualidade de vida e à habitação. Esse é o artigo que fala sobre a juventude. Diz o artigo 8 da República, atenção especial, efetivação dos seus direitos econômicos e culturais, nomeadamente no ensino, na formação profissional, na cultura, no acesso aos primeiros empregos, no trabalho social e no acesso à habitação, na educação física e no desporto. Só para referenciar que a perspectiva da habitação, nos entender, como aquilo que elenca a Constituição da República, é um direito consagrado para o homem.
no artigo 81 e no artigo 85, na linha C, defendem que o Estado garante as condições de habitação aos indivíduos. Logo que o ser humano é ser, carece, de acordo também a pirâmide, das necessidades, e a necessidade da habitação é uma das principais necessidades, e a própria Constituição da República defende este valor. Por isso é que nós achamos que o dever da habitação, o Estado deve garantir aos cidadãos de todas as elementos que nós precisamos discutir aqui e apresentar para compreender que a questão da política da habitação não é só apenas uma iniciativa que um banco deve promover, mas é uma iniciativa recomendada pelas Nações Unidas para a Carta das Declarações das Nações Unidas, bem como a própria Constituição da República vem garantindo para a sua efetivação. Falando propriamente do crédito às políticas de habitação para os jovens, nós compreendemos que o Estado angolano, de certa forma, tem feito há muito. O Estado constrói residências do tipo condomínios, do tipo habitações sociais, bem como as outras modalidades e tipologias de residência para as populações. Não dá gratuitamente e nem diz que a habitação é gratuita, mas o Estado deve, de certa forma, criar políticas de acesso à habitação com os bancos, com outras organizações relacionadas a estes princípios. Depois, a tipologia, as residências estreladas deverão ter 30% disponibilizada para os jovens e também, de certa forma, no sentido o número de jovens do censo populacional de 2014, os jovens cresceram numa diminuição significativa e a política de concessão na ordem de 30% nunca chegou ao nível das exigências do número de jovens que existem no nosso país. Não existia da banca publicou 7 bancos disponibilizou verbas para, portanto, serem alocadas a crédito de forma compreendida, público, obviamente, tanto de empresas públicas como privadas, tenham acesso ao crédito para, de certa forma, se beneficiarem do crédito, tenham sucessos e insucesso na forma de adesão e que venham, de certa forma, disponibilizar os jovens. Um dos primeiros tipos que nós encontramos de obstáculo é a burocracia no acesso à terra, o fraco desenvolvimento de bancos no processo de financiamento, à habitação dos jovens, a incapacidade do pagamento das taxas e os juros que se coloca no pagamento desses créditos que são disponibilizados aos jovens. Isso, de certa forma, vem criando dificuldades no acesso aos jovens. Já no presente crédito disponibilizado para os jovens através das bancas, nós encontramos que os jovens terão uma taxa bonificada de 7% no pagamento de juros. De certa forma, nós acreditamos que dá vantagens, dá margens para os jovens terem acesso ao crédito com pagamento letárgico, mas que não venha afetar, de certa forma, as suas economias através dos juros que se aumentam, tal como nos créditos habitacionais oferecido aos jovens dos anos anteriores. Mas nós encontramos aqui algumas desvantagens. Quais são as desvantagens? Por exemplo, o banco disponibilizar valores
vez conta individual e os meios jovens fazer os pagamentos, candidatarem-se para a aquisição dessas residências, ao invés de oferecerem de forma muito direta os valores nas contas dos jovens e os jovens aderirem aos créditos, porque isso, de certa forma, estimula o vício. Alguns desses jovens não vão, de forma direta, alocar essas verbas para a construção das residências, mas sim envolver esses valores para cooperativas. Era bom que a disponibilização fosse organizada de forma que os jovens tenham esse acesso e não indireto, pelas formas como um dos bancos, por exemplo, o Banco BAE, tem desencadeado essa questão do bancos, de forma a facilitar que termine o processo, os jovens tenham acesso novamente, os outros jovens tenham acesso aos créditos, disponibiliza a verba de toda a habitação, quer dizer que um grupo de jovens se beneficia. Ok, bom, também dizer que, apenas assim a títulos informativo, que esta questão da adesão ao crédito é resultado de um aviso do Banco Nacional de Angola, que é o aviso número 9/22, para quem pretende ter algum conhecimento mais aprofundado sobre o que é que este aviso diz, podemos ter acesso a isto, e que existem 8 bancos que vão assegurar a concessão desses créditos para os cidadãos que queiram fazer crédito habitacional até um valor de 100 milhões de kwanzas, com um tempo de maturidade de 25 anos. Bom, essas são algumas informações enquanto esperamos aí o colega. Sim, senhor. Senhor Joaquim, já está aí? Ok, o senhor Joaquim já está aí. Então, Joaquim, estava... João Domingos, o senhor não quer contribuir com alguma coisa, mas o senhor Joaquim já está em linha. Fazer aqui o debate e continuar com alguma conversa enquanto o senhor não estava aqui. Vou passar então a palavra para continuar, porque lhe ouvíamos com muitos cortes. Vamos ver se melhorou já aí a rede do seu lado. Faz favor. Tá bem. Muito obrigado. Eu peço desculpas, penso que era a rede. Sim, eu estava a dizer que o Estado fez e fez-lo muito bem, o seu papel, disponibilizou as verbas alocadas à política da habitação aos bancos. Ora, os bancos já têm autorização com verbas cabimentadas para este fim. Nós pensamos e olhando para outras realidades hoje, as bancas, por exemplo, deviam organizar-se na medida em que elas mesmas deviam criar condições também, nos próximos tempos, caso seja possível, em construírem residências e, de certa forma, o pagamento seja atribuído diretamente através da aquisição, de entrega de residências, ao invés de criar política de financiamento de valores na conta do indivíduo para o mesmo construir a sua residência, que muitas vezes são em zonas não apropriadas, são em zonas que, de certa forma, não estimulam o progresso e o desenvolvimento das comunidades. Um outro exemplo, que nós achamos que as bancas deveriam evoluir, é a questão da concessão do próprio crédito. Existem indivíduos, basta olhar para o salário mínimo, e nós acreditamos que um indivíduo com o salário mínimo não tem condições de, portanto, inscrever-se às políticas de alguns bancos, sobretudo nos critérios disponibilizados para a adesão aos créditos. É nesse sentido que nós achamos que, se de facto esses valores venham a serem disponibilizados para todos, que não haja seleção parcializada de algum grupo para que venham se beneficiar, porque provas disso é que muitas vezes muitos desses de cidadãos que já têm oportunidade de residência com salários minimamente aceitos são os mesmos que novamente concorrem e têm acesso através da qualidade do seu salário
acesso a estes créditos. E nós achamos que era bom construções dirigidas, organização de cooperativa por parte dos jovens, dirigidos pelas bancas, pelas empresas e cooperativas organizadas, de formas a construir residências que venham dar dignidade e que todo um grupo de jovens, não todos os cidadãos, não é possível, mas que venham a se beneficiar, de formas a que não venham a defraudar a juventude e frustrar a expectativa dos jovens que desejam, de certa forma, aderir aos créditos de habitação e frustrar a intenção do Estado angolano de disponibilizar verbas para que os jovens tenham acesso à habitação. Por outro lado, nós achamos que era bom que os jovens tivessem responsabilidades sérias ao aderirem e a terem, ao lhes disponibilizarem as verbas da habitação, que cumpram com rigor, com transparência, com verdade, os prazos estabelecidos pelos bancos, de formas que, quando terminarem, o cumprimento exitoso e rigoroso dessas políticas no pagamento do crédito dessa habitação, de certa forma, volta novamente para outras famílias, para outros jovens, e assim o círculo vai funcionando e todos nós teremos acesso à habitação. Fora disso, é o que temos visto, os relatórios do Ministério da Habitação, da própria Imogestim, apontam que famílias que vivem, por exemplo, no Quilamba, há 7, 10 anos, 5 anos, muitos deles não conseguem cumprir com aquilo que é de direito, pagar as dívidas do Estado através das casas que os mesmos têm. É dessa forma que nós achamos que a banca poderia fazer muito bem ainda, mudar e reverter as políticas da concessão desse crédito de habitação, de forma a abranger mais famílias, mais jovens, e todos nós sejamos contemplados dentro desta política. Caso contrário, será apenas para um grupo com capacidade salarial aceite e, de certa forma, não terá legitimidade da parte dos demais jovens que estão em Namangongo, que estão em Lumbalanguimbo. Todos esses têm os mesmos direitos, os mesmos privilégios. Então, os bancos deviam, de certa forma, ajudar o governo a distribuir a política da habitação para todos e a todos que sejam legível para tal. Alô, doutor? Então, terminou a sua parte, não é, Sr. Joaquim? Sim, numa primeira parte gostaria de parar por aqui e discutirmos. Sim. Ok, tá. Muito obrigado, então, pela apresentação, apesar de que ficamos em alguns momentos sem a sua comunicação, com algumas falhas, agora nesta última parte melhor. E eu iria dizer que, em relação a este aviso do Banco Nacional de Angola, que é o aviso 9/22, o aviso estabelece um regime especial de crédito à habitação e crédito à construção. E é aqui onde eu gostaria que talvez até pudéssemos debater um bocado e ouvir também a opinião em termos práticos, de acordo com o nosso contexto, quer econômico e social, onde é que está o maior peso dos créditos, se é para o crédito à construção ou se é para o crédito à habitação, considerando os vários fatores que o senhor Joaquim apresentou aí, por exemplo, relativamente às pessoas que, por exemplo, estão no Quilamba e que não conseguem agora pagar as rendas. Se esta é uma opção que se coaduna com o nosso contexto econômico e social, ou se a melhor opção é, de facto, para o crédito à construção. Esse é um primeiro ponto, só para animar aqui o nosso debate, e vou passar a palavra para outros intervenientes que queiram fazer uma contribuição, colocar uma pergunta. Já vejo
a mão do senhor Alan levantado, faz favor, vou passar a palavra para 2 ou 3 pessoas que queiram intervir para depois abrirmos uma outra bateria de questões. Senhor Alan, faz favor. Obrigado, João Domingos, e muito obrigado, Sr. Joaquim, para a sua apresentação. Foi bastante interessante. Eu tenho umas questões relacionadas com o programa. Nós sabemos que, do ponto de vista de um banco, o crédito oferecido sempre vem com riscos, vem com riscos ligados com a capacidade do cliente de pagar realmente as suas obrigações. No caso deste programa, nós sabemos que o juro que será aplicado será 7%, e nós sabemos que o juro do mercado é 18% ou 20% para empréstimos de consumo. A primeira questão é quem vai cobrir esta diferença entre 7% e podemos dizer 18%. A outra coisa é que nós sabemos que a experiência dos centralidades com Quilamba e outros é que mesmo com a força do governo atrás deste programa, que mais que metade dos clientes não pagaram realmente as suas rendas. Não, eu acho que é muito mais de metade, mas de qualquer maneira podemos dizer isso. Mas para um banco, não há nenhuma maneira para um banco comercial suportar realmente falhas deste nível. Eu sei que um banco tem calculações que parece que pode aceitar uma mínima na sua calculação do negócio, mas não há nenhuma maneira para o banco de aceitar este nível dos falhas. Neste caso, neste programa, quem está a garantir os reembolsos? Se há um cliente que não paga, se há um tipo de garantia oferecido no programa para o próprio banco não sofrer. Eu tenho várias outras questões, mas vamos começar com estas relacionadas com o ponto de vista do risco do próprio banco. Muito obrigado. Ok, obrigado, Sr. Alan. Mais alguém quer fazer uma contribuição ou colocar uma pergunta? Tenha bondade. Bom, não vejo ninguém, então, com a mão levantada. Vou passar a palavra, então, ao Sr. Caiombo para as considerações que se impõem. Peço os primeiros comentários e perguntas aí. Faz favor. Doutor João. Tá, estamos a ouvi-lo. Faz favor. Conseguiu ouvir os comentários dos meus e do Sr. Alan e a questão que colocou? Não, ouvi o seu último comentário. Tanto é que desliguei e troquei de internet. Não consegui perceber. Só sei que o senhor, o doutor João falou, pediu para mais alguém comentar. Parece que não tinha ninguém para comentar. Não, foi o Sr. Alan que colocou uma questão que tem a ver com a taxa de juros que é cobrado que vai ser cobrado, né, de 7%. E, bom, normalmente os bancos podem correr muitos riscos e se haver perdas, por exemplo, quem é que vai se comprometer com essa perda, considerando também que as taxas do mercado não são tão baixas a esse nível, chegam até 18% a 20%. Não sei se terei passado de forma fiel a questão do Sr. Alan, mas se o Sr. Alan estiver ali e quiser acrescentar ainda, por favor. Obrigado. É só para esclarecer, a segunda questão foi ligado com os
os falhas nos pagamentos. E nós sabemos que nos programas do Estado, de centralidades, com quilombas e outros, tem uma grande percentagem, mais que metade dos clientes, não pagaram as suas obrigações, as suas rendas e as suas taxas. E eu quero saber como um banco pode suportar aquele nível dos falhas, e se o Estado está a oferecer tipo de garantia no caso a falta de capacidade do cliente de pagar as suas obrigações de renda. Sim, ok. Pronto, de acordo ao aviso 9, não é? /22, a taxa de juro é aplicável ao crédito na construção fixa, ou seja, a taxa aplicada ao BNA para as instituições bancárias é apenas na ordem de 10% ao ano, sendo que a partir do dia 1 de junho, nesse caso de 2027, será uma taxa de juro variável, tendo como a taxa referente do mercado interbancário para o prazo de 30 dias, acrescida a uma margem que não deve exceder a 1%. Ou seja, o banco deu uma margem, o BNA autorizou os bancos a darem uma margem que só até em 2017, em 2027, que a margem da taxa de juro pode exceder, mas só na ordem de 1%. E de acordo aos critérios e rigores que na concessão, na cedência dos créditos, eu acredito que será totalmente diferente dos outros tipos de crédito, como, por exemplo, os créditos do Quilamba, onde o cidadão fazia o contrato diretamente com uma empresa do Estado, que é a Imogestim, que muitas vezes essa empresa desconhece a instituição fiel do cidadão que solicita o crédito. E muitos deles, por exemplo, fizeram o que no passado? Ele dá uma declaração de salário de uma empresa que não existe, uma empresa fictícia. Isto fica na empresa, por exemplo, na Imogestim, mas que quando forem verificar a veracidade, o funcionário ou o cidadão que inscreveu-se à residência não tem este salário confirmado dentro dessa empresa, ou talvez essa empresa não exista. Agora, o rigor que eu vejo, por exemplo, nos 7 bancos que estão a conceber o crédito da habitação, solicitam, através de uma burocracia organizada, documentos comprovantes de que o cidadão é funcionário. É através da fidelidade das suas instituições que se vai garantir que os cidadãos poderão cumprir escrupulosamente o pagamento do crédito, porque estão assalariados e as suas empresas dão declarações de serviço fiéis aos bancos. É como os créditos que se têm feito nos dias de hoje, solicitam um crédito de 2 anos, 3 anos, um crédito salarial. A declaração de serviço garante fielmente que o indivíduo vai cumprir com o pagamento daquela obrigação baseada no crédito. É nesse sentido que nós entendemos que é a vantagem e acreditamos como o crédito está a ser dirigido e promovido pelos bancos. Os bancos, de certa forma, são mais rigorosos e, por isso, promovem um bocadinho de mais burocracia na concessão. E acreditamos nós que, pronto, embora aqui há margem de erros, mas as margens não serão iguais às margens das outras centralidades, como o próprio Quilamba e outras centralidades que indivíduos residem aí até hoje nunca sequer pagaram
50% de um ano do pagamento das rendas e a Mogestim tem partilhado esses relatórios publicamente. É o que nós achamos. Sr. Joaquim, o senhor Alan também tem a preocupação relativamente às questões das garantias, ou seja, em caso de incumprimento da parte do cidadão que vai ter acesso a esse crédito, qual é a garantia que há? É o próprio cidadão que no ato da solicitação do crédito que vai demonstrar uma garantia ou o Estado vai dar alguma garantia como consequência disto? Qual é a garantia que há? E se isso, na verdade, vai ser também uma condição para que a pessoa tenha o crédito, de modo que o banco possa ver salvaguardado os seus interesses em caso de incumprimento. Prontos, nos normativos que estamos a ler das bancas, o Estado não está a dar garantia. Quem dá garantia é o indivíduo através das declarações que o mesmo faz com o banco domiciliar do seu salário. E aí estão, por exemplo, tem que ter um período de salário estabelecido ao banco, etc., por causa da questão da confiança. Não é o Estado que dá garantia, porque o Estado não conhece de facto se o indivíduo é assalariado ou não. Então, os bancos, como por exemplo o Banco BAE, pela qual fui consultar, exige uma série de documentação que, de certa forma, através dos seus próprios critérios, avaliam se realmente é elegível o indivíduo a concorrer a esta habitação ou não. Esta é a vantagem. Mas, por outro lado, surge aquela questão que muitos jovens que eu consultei reclamam, é que muitos deles não têm essa capacidade financeira ou não são assalariados, mas têm iniciativas como, por exemplo, os serviços informais, alguns são empreendedores. Esses também queriam ter acesso a estes créditos sem passar por essa burocracia dos bancos, por causa da confiança e da fidelidade de que o indivíduo poderá, de certa forma, cumprir rigorosamente com o pagamento da sua dívida junto do banco. A questão, Sr. Joaquim, é que o salário por si não é uma garantia. E estamos a dizer que se estamos a falar de salário, talvez dos funcionários públicos ou também os privados, porque os trabalhos em Angola não são muito garantidos e, portanto, ter o salário por si só não constitui uma garantia que, no caso de incumprimento, o banco possa reaver o valor entregue, né, para a pessoa. O salário é descontado mensalmente, não é uma garantia de que se a pessoa não pagar, onde é que vai buscar a garantia para compensar o investimento que foi feito? Mas essa já é a política do banco, né? Nós não temos como nos opor, porque é também a única fonte, muitos dos jovens têm a única fonte do pagamento e através de salário, porque lhe é descontado um valor mensalmente no seu salário para suprir a concessão do valor que o banco ofereceu. Eu não vejo outras garantias, salvo os próprios bancos a informarem o outro tipo de garantia. Talvez haveria avalista, mas nos critérios não há outros critérios de garantias aos bancos, senão mesmo o salário e as declarações comprovantes de que é assalariado. Não há, por exemplo, declaração de terciário ou de segundo de que no incumprimento do pagamento o A ou o B poderá dar resposta à dívida. Ok, bom, não sei se o senhor Alan pretende insistir ou tem uma outra questão. Vejo com a mão levantada e também alguém na Development Workshop que está aí tem a mão levantada. Passo a palavra ao senhor Alan e depois ao colega que estiver aí com a mão levantada. Obrigado, João Domingos. A minha questão ainda estava sobre os procedimentos. No caso do
incumprimento ou a falta de capacidade do cliente para pagar. Parece que, como o João Domingos disse, que quando foram inseridos no programa tiveram um emprego, mas perderam. Qual é o que o banco pode fazer neste caso, quando há uma falha, uma incapacidade do cliente para pagar? Qual é a ação? Normalmente, em a modelo de hipoteca, é o banco, a única opção que tem é para recuperar realmente a casa. Mas qual é o mecanismo que o banco tem para recuperar a casa neste caso? Se tem de ir para o tribunal ou há outros mecanismos? Obrigado. Vamos passar a palavra então a outro colega que pediu a palavra aí na DW. Muito boa tarde. Daqui é o Luiz. Nos últimos dias eu também fui fazer umas pesquisas nos próprios gestores dos bancos quantos aos requisitos para adesão do crédito habitacional no âmbito do decreto 9/22. Alguns bancos, eles me informaram que para garantir que você continue a pagar, um dos requisitos para aderir, além dos requisitos que o BNA estabeleceu no decreto, é o seguro de vida. Provavelmente o seguro de vida é para garantir que quando você tiver incapacidade de continuar a dar com o pagamento do crédito habitacional, a tua seguradora continue a pagar a habitação. Essa é a contribuição que eu queria dar quanto a essa questão. Ok. Obrigado, Cléber. Vou passar a palavra então ao senhor Joaquim, faz favor. Sim, mais uma vez, o seguro de vida que não é o BNA que a fixou, mas é o tipo de garantia que os bancos, por exemplo, o Banco BAE também utilizou, é no sentido, o próprio seguro de vida desde já também trata, o indivíduo vai tratar novamente como agência indicada pelo próprio banco. E o tempo de pagamento, né, varia de 25 anos a 30 anos, por exemplo, a concessão, o ressarcir da dívida oferecida pelo banco. Então, nós acreditamos que, com o seguro de vida que o indivíduo dá como garantias, porque neste período, por isso é que o crédito tem uma percentagem elevada aos funcionários públicos, por conta do contrato com funcionários públicos. Entende que, ao perder income, o indivíduo perde emprego numa instituição privada, por exemplo. Daí que tem uma percentagem muito elevada para as instituições públicas. É mesmo para garantir que o indivíduo tenha a capacidade de pagar e em condições do indivíduo não cumprir através da sua empresa, porque a empresa dá uma declaração que comprova de que é funcionário efetivo da empresa, ser como um instrumento de garantia para o cumprimento exitoso do crédito que o banco concede. Ok. Obrigado, Sr. Joaquim. Não sei se há mais alguém com a palavra que queira comentar ou fazer uma pergunta. Também, Sr. Joaquim, como disse anteriormente, a questão deste aviso não é apenas para
as pessoas que queiram apresentar individualmente uma solicitação de crédito, mas também é para apoiar a construção de habitação, não é? Imobiliárias, empresas que queiram aceder a esses créditos para construírem habitação também poderão fazê-lo. Não sei se tem algum comentário em relação a isso. Eu colocava essa questão, se acha que este será a maior parte dos créditos que vão ser solicitados, ou se acha que vão ser a título dos cidadãos individualmente, considerando o contexto que o país também enfrenta, e se as empresas que forem solicitar, obviamente que os preços poderão não ser preços tão baixos, porque vai ter uma série de despesas que essas empresas vão incorrer, e portanto vai ser um bocado complicado colocar as habitações num valor que se adequa muitas vezes à capacidade das pessoas, mas sim aquilo que é praticado no mercado. Até porque eu, como empresa, fiz o crédito, depois vou praticar os preços que melhor se adequam para obter os rendimentos, né, como resultado do crédito que fiz. Não sei se quer fazer algum comentário em relação a isso. Certo. Porém, antes devemos compreender que, pronto, os bancos não poderão disponibilizar os créditos sem antes fazer uma avaliação criteriosa, não é, da capacidade financeira do indivíduo que solicita os créditos ao banco. Por outro lado, as cooperativas, os promotores de projetos individuais e coletivos, dentro deste critério e dentro do aviso 9/22, estão autorizados a endereçarem solicitações com fundamentações e com uma avaliação criteriosa dos respectivos bancos para avaliarem, de certa forma, a capacidade que vai determinar o nível de valor ou de empréstimo que o banco, de certa forma, pode conceder a estes indivíduos. Mas, pronto, de jovem, não propriamente de um representante de uma instituição bancária, sim, na qualidade de jovem, não propriamente como representante de uma instituição bancária, o que nós defendemos é, de certa forma, os bancos melhorarem, sobretudo na construção, e nós hoje estamos a acompanhar outras realidades, que as residências já existem. O que acontece não é o banco disponibilizar uma verba ou um grupo de pessoas organizadas por cooperativa, que também é uma opção, e virem solicitar ao banco disponibilização de verba para a construção de residências, porque isso depois recai a muitos princípios. Aonde é que vai construir, qual é a localização geográfica, a zona é urbanizada, não. Tudo isto são elementos que muitas vezes os bancos não terão como avaliar. Agora, o que nós achamos é que nos próximos tempos melhore-se a condição da concessão da política da habitação, na medida em que o indivíduo é disponibilizado uma tipologia de habitação, CT2, CT3, CT1, de acordo com as condições financeiras salarial do indivíduo, e o banco dele a residência diretamente, ok? Não no sentido de disponibilizar valor e o indivíduo construir, tem que ir atrás de materiais para construção, com a inflação, etc., e com um tipo de juros. Pensamos nós que não será abrangente, porque o tipo de valor também, não sei se viu a taxa de solteiro, jovem solteiro com um salário mínimo começa de quase a 50 milhões. E olhando para a realidade angolana, com 50 milhões, acreditamos que é possível, nas casas normais, de pessoas humildes, com 50 milhões, é possível saírem pelo menos 3, 4 casas no básico, porque estudos estão a mostrar que com terreno já feito, com terreno em localidade bem organizada, é possível com 20, 15 milhões construir uma casa humilde.
Então, dar 50 milhões a um jovem para a construção de uma casa, pronto, achamos que é muito e que às vezes dificulta nem em 30 anos cumprir o pagamento da dívida. Então, talvez os bancos poderiam apostar, como por exemplo, temos a empreiteiros chineses que, pronto, têm empresas como a NIP, que defende que a China, por exemplo, é o maior parceiro de investimento no setor de imobiliário. Poderiam, talvez, com eles, criar formas de construção de residências e depois disponibilizar por via de crédito a habitação direita, ao invés desse tipo de habitação indireita, no sentido de construção, de cedência de construção de habitação. Ok, obrigado, Sr. Joaquim. A par deste aviso do banco, que é o aviso 9/22, já existia o decreto presidencial número 259/11, de 30 de setembro, que basicamente dizia que criava um quadro legal favorável para que os cidadãos, de uma maneira geral, pudessem aceder ao crédito bancário para a compra, para a construção própria, para a realização de obras de conservação. Portanto, eu não sei se, ainda não aprofundei muito sobre este aviso, se no quadro deste aviso há essa possibilidade, não apenas da aquisição de uma habitação já construída, ou se também para a construção da habitação própria e para a reabilitação de habitações que já existam. Não sei se por acaso tem algum comentário em relação a isto. Pronto, eu li este decreto presidencial, pese embora que não aprofundei nesta tipologia de crédito, mas era muito mais ao Ministério da Habitação e é consubstanciada a própria Constituição da República. Aí garantia que o cidadão tem o dever, o direito, dentro dos princípios, concorrer a crédito da habitação e o Estado deve garantir. Sim, o Estado deve garantir as condições de acesso a esse crédito. É o que eu li neste decreto presidencial e, por acaso, é um dos instrumentos iniciais nos contratos que se faz com o Ministério da Habitação. Já ao que apresenta, não tenho noção dos outros capítulos desta lei, tal como referenciou. Ok, na verdade é um regulamento, é um decreto presidencial, digamos, não é um decreto presidencial que trata disto. Pronto, mas aí o decreto fala sobre a concessão de créditos de aquisição de habitação já construídas ou em construção, não é? Construção e realização de obras de conservação e aquisição de terreno para a construção. Bom, eu não sei se este decreto presidencial ainda continua em vigor, era uma questão de ver, que na verdade depois, não sei se há conformidade ou não com outras legislações, mas é aqui um caso claro de que há um regulamento sobre a concessão de crédito para aquisição de viaturas de habitação ou de construção de habitação já existe, que ainda não existe, ou então de reparação de uma habitação que já existe e precisa de algumas obras, não é? Porque eventualmente nem todo mundo vai precisar de ir adquirir a habitação feita, a quem vai querer construir, por exemplo, e temos prova disso, e o próprio governo e até o presidente da República falou que se vai apostar fortemente na autoconstrução dirigida. Portanto, não estou a ver quem são os que vão ir pelo caminho do crédito. Obviamente são poucos os que têm este rendimento. De certeza serão os de classe média alta outra vez. Portanto, estamos a olhar a política, mas a olhar para a política numa perspectiva de beneficiar também aquele nicho de população que tem menos capacidade aquisitiva. Portanto, é um bocado nessa perspectiva que também se deve olhar para políticas que vêm para facilitar os cidadãos, não apenas para facilitar um certo grupo da população, mas que possa ser uma política mais abrangente, que possa beneficiar os cidadãos de uma forma geral.
se olharmos para o salário mínimo e olharmos para quem pode ir ter acesso ao crédito, facilmente, se calhar, podemos perceber isto. Mas É apenas um comentário meu, não é? a construção dirigida São minhas constatações e minhas observações. A construção dirigida, no nosso entender, é uma narrativa tendo em conta a escassez de residências e de crédito da habitação ou de concurso público. Mas se for para avaliar o aviso 9/22, o próprio BNA, através do Estado, considera relevante a promoção e a construção de imóveis para habitação e criar condições para que os clientes bancários possam, de certa forma, contratar créditos à habitação compatível com o nível médio de rendimento auferido. Enquanto que as taxas de juros, de certa forma, do mercado não venham a convergir, não é? Para os níveis de crédito a longo prazo. Quer dizer, o próprio BNA, de certa forma, acha que a construção de imóveis é uma das vias assertivas baseado no salário ou no rendimento das famílias. E não devíamos ter ilusão de qualquer indivíduo querer construir. Existem níveis através do rendimento de cada um. Existem aqueles que construção dirigida é mesmo dirigida, tal como o termo diz, é o Estado, é empresas privadas a construírem e a dirigirem os indivíduos, porque há localidades em que, pronto, nem a reabilitação da tua residência dá por causa do lugar onde encontras a sua residência. É nesse sentido que nós defendemos que é necessário que se construa a casa tal como o próprio BNA acha que era bom, a construção de imóveis e assim promover apenas a concessão e a aquisição dos indivíduos baseado-se no seu rendimento, no seu salário. Avalia-se e dá-se. O teu tipo é do tipo A, o teu tipo é do tipo B, de acordo com as suas condições salariais. Penso que seria melhor do que os tipos de créditos e os mesmos créditos não venham apenas beneficiar as famílias em Luanda, mas é beneficiar todos os indivíduos. Agora imagina no município do Nambuangongo, em outras localidades longínquas, como é possível? Porque o crédito, a habitação não deve ser avaliados apenas aos indivíduos residentes em Luanda, Benguela, Lubango, mas é para as 18 províncias e a todos 165 municípios, julgo eu. Tem que ser para todos. É nesse sentido que achamos que a construção seria melhor, porque o indivíduo que está, por exemplo, em Nambuangongo, pronto, lhe atribuir valores nesta ordem e construir sua residência, sua própria localidade, à distância, transportar o material de construção. Penso que em algumas realidades não é possível adaptar de acordo ao aviso, mas a construção por parte das bancas e depois simplesmente fazer o concurso indivíduo de acordo à elegibilidade do seu salário, pensamos nós que é um bocadinho mais viável, atendendo à realidade do nosso país e às localidades onde estão os municípios, comunas, porque todo cidadão tem direito, até o que está na comuna. Bom, ok. Bom, estamos então no fim do debate. Temos mais 7 minutos ou 8 para alguma conversa. O senhor Alan continua com a mão levantada. Tente tomar a palavra. Senão, também passo a outros participantes aí presentes online, se quiserem tomar a palavra. Ainda temos alguns minutos. Se há outros intervenientes, pode passar para elas, mas eu tenho mais dois comentários. Eu não sei se não quero roubar o tempo. Não vejo ninguém com a mão levantada, Sr. Alan. Pode então tomar a palavra, faz favor. Ok, muito obrigado. A minha questão no início, como o banco vai tratar uma
uma família ou uma pessoa que tem recebido um empréstimo, mas depois de uns anos não conseguiu continuar a pagar. Normalmente, os bancos utilizaram as próprias casas com a garantia. Mas qual é o mecanismo para recuperar a casa neste caso? O banco tem de ir para o tribunal para recuperar ou se há um outro mecanismo? A meu entendimento do Sr. Joaquim é que, do ponto de vista do seu banco, a preferência é para o banco de entrar no negócio do imobiliário, hein? De facto, entrar na própria construção e financiamento para manter mais controle sobre o processo. Eu quero saber se isto é a conclusão, porque as questões do João Domingos à volta do processo de financiamento da autoconstrução, parece que a sua resposta era que não é conciliável para o banco de oferecer créditos para a própria família de fazer a sua própria construção. De facto, nós sabemos que parece que 80% da população das famílias no país, de facto, construíram as suas próprias casas, mas acho que a visão de continuar a utilizar empresas de construção, até as chinesas, na construção, parece que a visão do seu banco. Era só estas duas questões na conclusão. Obrigado. Ok. Pronto. Eu quis novamente, obrigado pela pergunta, doutor Allen. No aviso 9/22, há uma das cláusulas que eu poderia aqui mencionar. Por exemplo, o aviso diz que antes da concessão do crédito, ou seja, depois do indivíduo apresentar todos os fundamentos burocráticos, legais, documental, antes da concessão do crédito, ok? Os bancos comerciais devem fazer uma avaliação rigorosa da capacidade financeira e de risco dos clientes para cumprirem suas obrigações de acordo ao contrato e de acordo à concessão do crédito da habitação nos termos propostos no determinado regulamento baseado no BNA. Pronto, algumas respostas técnicas, julgo eu, que não estou em condições de responder por não ser representante legal nem do Banco Nacional, nem dos outros bancos que vão conceder o crédito, mas a verdade é que tem metodologias, critérios muito sérios para avaliar a capacidade para avaliar a capacidade financeira do indivíduo e se realmente este está em altura de lhe dar um crédito ou não. É nesses termos. Mas o senhor está a dizer que não tem previsões no caso do incumprimento do cliente. Vai depender sobre a sua avaliação inicial. A questão, o problema com isto é que em 25 anos muitas coisas podem acontecer com a família e a dívida ainda fica, mas de qualquer maneira. Sim, por isso é que tem também o seguro, ou seja, no valor, na percentagem do valor, há uma outra parte que vai cobrir, é como seguro. Caso não cumprir, o seguro poderá cobrir o incumprimento do contrato feito. No caso da morte do cliente, mas... Isso é o seguro. Mas a minha questão é se, no caso, que será necessária de recuperar a própria casa, qual é o seu mecanismo? Tem de ir para o tribunal ou se tem um outro mecanismo para
recuperar fisicamente a casa. De acordo a lei do Ministério da Habitação, julgo eu, o decreto presidencial 233, salvo a memória, prevê que todo o contrato feito, no incumprimento do contrato, o Estado retém a habitação. Ou seja, a habitação não é para terciários nem para segundos, salvo se tem cônjuge. O cônjuge também, por acaso, no aviso 9/22, prevê também a concessão de crédito de cônjuge. Na morte da esposa, por exemplo, o esposo pode dar continuidade no pagamento das dívidas. Isso passa ao tribunal, obviamente, e se a família tiver capacidade financeira para dar continuidade, pode dar. Ok, obrigado. Bom, ok. Obrigado, Sr. Joaquim. Não sei se tenho 1 minuto para, se alguém quiser fazer uma pergunta ou um comentário. Ok. Parece que pelo silêncio não há, Sr. Joaquim. Só temos mesmo que agradecer, mas também ainda muitas questões continuam por serem aprofundadas. Obviamente que vamos ter aí muitas outras questões, até mesmo jurídicas e até mesmo do contexto social e econômico, que, portanto, deverão estar em causa aí nessa questão da concessão dos créditos. A intenção é boa do governo, mas há muitas intenções que foram trazidas que depois caíram por terra porque não se adequaram muito ao contexto social e contexto econômico. Portanto, vamos então fechar o nosso debate e desejar um bom fim de semana a todos e também agradecer mais uma vez ao Sr. Joaquim, que hoje aparece como preletor, mas nos próximos debates está convidado para fazer parte. Esperamos ter um próximo debate a próxima semana e comunicaremos atempadamente então o tema do próximo debate. Muito obrigado a todos e boa continuação. Ok, desculpa, doutor João, não sei se posso, pelo menos 1 segundo. Faz favor, 1 segundo, sim, senhora. Eu gostaria de, pronto, antes mesmo já está a encerrar, queria finalizar com a seguinte deixa. Eu particularmente agradeço primeiro a intenção do Estado angolano, porque o Estado angolano deu conta que não é possível o Estado construir casa e o Estado também comercializar as casas. É necessário que se dê a um terceiro que tenha a capacidade rigorosa de acompanhar quem se beneficia aos créditos. Penso que é assim que se faz em outras paragens. O Estado a dar o dinheiro à banca, está a confiar à banca e a banca tem os seus métodos e termos para cumprir crédito. Daí que eu não dou notas positivas, mas também recomendo à própria banca. Sei que está a começar agora com estes critérios, mas que possa evoluir em construção de residências para, de certa forma, o crédito ser direito e simplesmente com esta metodologia o Estado poderá evitar com que indivíduos se beneficiem de residências e não tenham capacidade de pagar porque dizem é do Estado e ninguém lhes incomoda dentro desses termos. Já com os bancos, o critério, o rigor, a seleção e o acompanhamento é totalmente diferente. Está de parabéns a isso. Esperamos que tenha êxito este processo, esse programa da habitação e que mais famílias venham se beneficiar para o bem dos angolanos e de Angola. Obrigado, Sr. Joaquim. Muito obrigado por essa última deixa. E vamos então fechar, mas também dizer que o Estado tem que olhar sempre para o grupo de população vulnerável, né? Que não tem capacidade de ter acesso aos créditos. Ok? Muito obrigado a todos e bom final de semana. Obrigado, igualmente. Obrigado.